Galera que está fazendo ensino à distância. Você que gosta de história, você que não gosta de história, mas lembra dos impérios. Lembra dos impérios? Império Romano. Bom, um dos impérios mais longos da nossa história é o Império Otomano, né? Durou 700 anos. Começa lá no século XIII e vai acabar depois da Primeira Guerra Mundial. Era uma monarquia absoluta, comandada por um sultão. Ninguém nunca ouviu falar de eleição de sultão, né? No meu mandato de sultão eu vou fazer isso. Não existe. Você pega o Império Mongol, que também, do século XIII, foi o maior que já existiu, se você considerar a área contínua, né? Ou o Império Britânico, que é o maior que já existiu, aí em área descontínua. Você pensa, 1/4 dos habitantes da Terra em algum momento foram do Império Britânico e estava espalhado em tanto lugar que se dizia que é o lugar onde o sol nunca se punha, né? Bom, nem o Gengis Khan, nem os descendentes do Gengis Khan, nem o Henrique VIII, nem a Rainha Vitória, nem nenhum integrante de família real britânica pensou em eleição também. Todos os impérios, eles lidavam com força, legitimidade, liderança, mas eleição não tem eleição. O império da eleição, o império do voto popular por excelência, Estados Unidos. Você pega um país que elege presidente de forma ininterrupta desde 1789, quando ganhou o George Washington. Aliás, a única eleição em que um presidente se elegeu com 100% dos votos, né? Então, a eleição americana, nesse sentido, é a eleição mais importante que já existiu. E é a eleição mais importante que existe, se você comparar no mundo. Claro que a eleição brasileira é a mais importante para o Brasil, a Argentina para os argentinos, mas se fosse possível criar um critério, ninguém discutiria. Tanto é que a gente acompanha. O Barão traz relatos para a gente da eleição americana. E a gente não fala das eleições canadenses com esse interesse, australiana. A gente acompanha a eleição americana. É um presidencialismo, né? E é o presidente mais importante da Terra. Não existe. Não dá para comparar com outro. É um sistema eleitoral maluco. Difícil de explicar. É feito beisebol, né? Mas o povo escolhe quem entra e quem fica pelo caminho. Só em 5 ocasiões, são 58 eleições do Washington para cá, um presidente ganhou a corrida sem ser o vencedor no voto popular. Porque acontece. O Trump se elegeu assim, teve menos voto, mas ganhou por causa do sistema deles. O George Bush filho foi assim. E 3 casos lá no século XIX que não vem ao caso, na maior parte das vezes, portanto, ganhou no voto, vai ganhar. É raro. Só 5 vezes 58 é raro. Outra coisa rara também, é um presidente americano disputar a reeleição e perder. Só 5 vezes aconteceu isso. E você está indo para uma eleição em que pode acontecer isso pela 6ª vez. É interessante porque o que pode derrubar o Donald Trump é a economia. A gente pode dizer, não, é a pandemia, mas a pandemia ela produziu um estrago econômico violento que nos Estados Unidos fez o país do emprego pleno se transformar num país do desemprego. Virou uma confusão. Algo não foi parecido, foi mais grave. Aconteceu com o presidente que se elegeu em 1929, no começo do ano, e daí em outubro daquele ano vem o crash da Bolsa de Nova York, vem a Grande Depressão. Ele não aguentou, não conseguiu. Chegou a eleição em 1932 e o Hoover perdeu para o Roosevelt. Foi uma infelicidade para ele, né? Pegou pela proa uma Grande Depressão e agora pode acontecer algo parecido. Então, o mundo olha para a eleição americana sempre com muito interesse, o Brasil sempre olhou com muito interesse, mas essa eleição em particular, ela tem uma importância maior sobre o Brasil, né? A Carla Bigato discutiu isso recentemente, né? De forma no Baixo Clero, né? Discutiu esse tema. E é importante mesmo, né? A gente aprendeu que a eleição municipal, que vai ter esse ano também no Brasil, tem grande influência no processo eleitoral nacional, que vai acontecer daqui a 2 anos, e tem. Quanto mais vereador e prefeito um partido elege, mais deputado federal ele acaba elegendo dali a 2 anos. De forma que
existe uma influência, mas é uma influência eleitoral, é o game partidário. Não é um efeito sobre o Brasil como país, não é uma transformação do Brasil porque ganhou mais o partido A ou B. Lá na frente, isso pode produzir um efeito sobre o Congresso mais do que sobre o Poder Executivo, e lá na frente pode haver uma mudança no jogo político, etc. e tal, mas é muito diferente do que esta eleição em particular nos Estados Unidos, com a nossa realidade brasileira, porque uma eventual troca de comando nos Estados Unidos hoje pode mudar a nossa imagem, o nosso papel no mundo, como há muito não se via. E por quê? Porque a gente resolveu adotar, aqui no Brasil, uma política externa irresponsável, alguns chamam de burra, mas deve ter palavra melhor do que burra, né? De alinhamento automático com os Estados Unidos. Na verdade, de alinhamento da família Bolsonaro com o Trump. Ou seja, é um alinhamento, não é de país, é um alinhamento de presidente. O presidente brasileiro queria emplacar o filho dele como embaixador, porque ele achava que o Trump ia gostar. Quer dizer, sabe, Trump, Bolsonaro, não é assim que se faz política externa, mas é assim que se faz hoje no Brasil. Então o nosso presidente, ele está encantado, ou estava pelo menos, de repente está mudando, né? Em ser o queridinho dos Estados Unidos. O Trump fazia lá, fazia aqui. Botava o boné da CIA lá, a gente botava o boné da CIA aqui. Aí ele falou em transferir a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, porque os Estados Unidos fizeram. Mas por quê? Para quê? Né? Ele morreu o George Floyd lá, o Trump protestou contra os protestos. O Trump foi mais enfático em relação aos protestos do que em relação à morte do George Floyd. Aí o que fez aqui o nosso presidente é a mesma coisa. Mesma coisa. Protestou contra os protestos. Cadê a solidariedade ao George Floyd? Não, até fez, mas de um jeito tímido, mas ele foi enfático na arruaça, né? O Trump, ele começou a discutir, a questionar as questões ligadas ao meio ambiente, que estão sendo discutidas, etc. O Bolsonaro entrou nessa linha também. O Trump começou a falar da OMS, que a OMS virou um comunismo, não sei o que, o Bolsonaro começou a falar a mesma coisa. O Trump começou a falar da Josefina, cloroquina, ele também começou a falar da Josefina, da cloroquina. Aí o Trump resolveu peitar a China na OMC, aí o Bolsonaro resolveu peitar a China da OMC. Então é uma eleição que pode estar hoje caminhando para um desfecho em que o Trump pode perder para o Biden. E se isso acontecer, o que vai acontecer conosco? Qual é o efeito que vai ter com a gente, né? Os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro comercial, que entrou em litígio com o nosso maior parceiro comercial. Essa é a questão. Não interessa se a China é economia de mercado, se a China é democracia. Não é economia de mercado, não é democracia. Ou alguém vai sustentar que a China é um país democrático. Mas o país não democrático chamado China compra soja. O país não democrático China compra um monte de coisa que a gente produz, tanto é que eles são os maiores parceiros comerciais nossos. E os Estados Unidos também. Agora, tá lá brigando Anderson Silva com Vitor Belfort. Você foi assistir a luta. Você vai entrar no meio do combate? O que você pode fazer lá se não apanhar? Ah, mas nós temos que ter altivez. Então fica com altivez do lado de fora do ringue. Não vai entrar no ringue, pô. Altivo com o dente quebrado. Não interessa. Aí depois vai ter que fazer que nem o deputado, trocar todos os dentes. Só que o governo não vai pagar, né? O Estado não vai pagar. Então, existem questões ligadas a essa opção que são erradas. É uma opção, não se trata do que é justo, do que não é justo, mas o fato é, governos não podem ser tocados, quer dizer, países não podem ser tocados dessa forma na relação internacional. Tanto é que a gente tem uma tradição de não se meter. E poucas vezes a gente se meteu. A gente falava aqui sobre alinhamento, o Rui Barbosa estava mais alinhado aos Estados Unidos, perdão, o Barão de Rio Branco estava mais alinhado aos Estados Unidos lá atrás. Mas naquele momento, aquilo era uma novidade. Né? Nos anos 40 a gente ficou mais alinhado aos Estados Unidos. Mas ali era no pós-guerra. Mudou o eixo do mundo. O mundo era europeu. Né? No regime militar,
A gente chegou a ficar durante um tempo alinhado aos Estados Unidos e deixou dessa posição no meio do regime militar, principalmente no governo Geisel. Aliança com a Alemanha, que foi uma tensão, mas foi importante fazer essas coisas. E aí a gente se transformou num país, tradicionalmente, já tem 50 anos, que a gente é independente. Né? Independente é o seguinte, a gente não julga o que os outros fazem, as opções dos outros. Para quê? Porque isso é mais importante, é bom para nós. Mas a gente passou a fazer isso. Então, existem pontos de tensão importantes na relação do Brasil com outros países do mundo, ligados principalmente, ou entre os pontos importantes, ao meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, não é salvar a arara, que é importante, não é cuidar do verde de forma abstrata, eu gosto do verde, não é isso não. Esse final de semana, o Lauro Jardim, na coluna que ele tem no jornal O Globo, ele disse que há 2 semanas, quando esteve visitando o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente da subsidiária da Cargill no Brasil, que é uma mega empresa global do agronegócio, disse o seguinte, estou recebendo alertas do exterior de que clientes não aceitam mais a soja da Cargill produzida no Brasil. E a gente é só o maior produtor de soja do mundo. Isso é meio ambiente. Isso é meio ambiente. Mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque se um cara como o presidente da Cargill leva essa informação ao vice-presidente da República, alguma coisa está acontecendo. Ou a Cargill agora virou uma ONG. Não tem nada de ONG na Cargill. Ela quer ganhar dinheiro vendendo grãos. Ela e seus concorrentes. E quer vender mais do que os seus concorrentes. Mas, no entanto, tem um ruído. Então fica os blogueiros bolsonaristas falando entre eles, fica aquele doido do Olavo de Carvalho, fica esse maluco desse Ernesto Araújo, prestando um desserviço ao país ao ignorar que a nossa melhor saída é a independência. Independência. Não vou falar independência ou morte. Mas independência ou fragilidade econômica. E aí vem o Trump, perde a eleição, eventualmente, vai para casa, continua bilionário, não vai mudar nada na vida dele, só vai entrar para a lista dos presidentes 5, 6, né? No caso, se ele entrar, dos outros 5, que não se reelegeram. E vai tocar a vida. E nós vamos continuar com um problema, porque o nosso tem mais 2 anos, eventualmente mais 4, além dos 2, mas tem 2. E com os 2 anos que ele tem, o que ele vai fazer? Vai redesenhar tudo? Então, o presidente Brigão aqui, o Jair Bolsonaro Brigão, criou um novo personagem aqui dentro, no nosso mundinho nacional, na nossa paróquia Brasil, que é o Bolsonaro Paz e Amor. Tem ficado calado, tem tomado cuidado nas declarações, vamos torcer para que isso dure. Já é hora da gente começar a pensar numa forma mais efetiva de fazer isso que ele fez, que é um reposicionamento, internacionalmente. Vai fazer ou não vai fazer? Não sei, tomara que faça, porque já está passando da hora. E isso passa por trocar nomes. Não dá para fazer isso mantendo o ministro do Meio Ambiente. Não dá para fazer isso mantendo o ministro das Relações Exteriores. Vai ter que mexer, se ele quiser se preparar para esse novo momento, que pode acontecer. E aí é tarefa dos estrategistas do governo, que eu não sei quem são, já não sei quem são os estrategistas do governo, mas é tarefa dos estrategistas do governo se sentarem para falar: nós estamos com um problema na mão. Como é que nós vamos resolver essa parada? É um desafio, faltam 3 meses e alguma coisa. Ontem foram 100 dias, né? As matérias dos jornais falavam de 100 dias para a eleição. 100 dias é nada, 100 dias é nada. E nós precisamos pensar nisso para não virar o país um pária, órfão do trumpismo que desapareceu, eventualmente, com boa chance de acontecer, e depois a gente aí falando sozinho, os Estados Unidos se reaproximam da China, ficam irmãos e etc. E a gente vai fazer o quê? Vai pagar o preço de ter sido irresponsável, de ter adotado uma política burra que não se sustenta.